A água é a substância química mais abundante das células e, consequentemente, dos seres vivos celulares. O fósforo é fundamental para a formação dos ossos, dos dentes, do ATP, a substância energética da célula, e também dos ácidos nucleicos, DNA e RNA. O enxofre, ele entra na composição dos aminoácidos e, portanto, das proteínas. Aprenda um pouco mais sobre o ciclo da água, do fósforo e do enxofre. Fique ligado porque aqui você aprende biologia. Vamos começar com o ciclo da água. A água é uma substância que consegue estar nos 3 estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. E são essas mudanças de um estado físico para o outro que caracterizam o ciclo da água. De forma didática, nós dividimos o ciclo da água em 2 ciclos, o pequeno e o grande ciclo da água. Chamamos de pequeno ciclo da água quando essa água sofre essas transformações físicas, mas sem passar pelos seres vivos. Acompanhe comigo. A água presente nos corpos d'água, ela vai se encontrar no estado líquido. Quando há um aumento de temperatura ambiental, essa água evapora. Ao se evaporar, essa água vai para a atmosfera formar então as nuvens. Com a baixa temperatura na atmosfera, essa água no estado de vapor se condensa, ou seja, se transforma novamente em água líquida. E quando isso acontece é que vamos ter as precipitações, as chuvas. Mas lembre, essa água no estado líquido também em locais de baixa temperatura pode se solidificar, virando gelo. É o que também pode acontecer com o próprio vapor d'água. Quando esse vapor d'água presente nas nuvens, está em ambiente com baixíssima temperatura, esse vapor d'água vai direto para o estado sólido, formando ou a neve ou então gelo, no caso que a gente conhece como os granizos. Então, quando há chuvas de granizos é porque aquele vapor d'água presente nas nuvens, ele foi diretamente do estado de vapor para o estado sólido, no que nós chamamos de sublimação ou ressublimação. Agora, quando a água ela passa por todas essas mudanças, mas entrando nos seres vivos, isso é o grande ciclo da água. Então acompanhe comigo. Nós temos muita água no nosso corpo, tanto plantas, animais, todos os seres vivos, com exceção dos vírus. Quando essa água ela sai dos seres vivos, e ela pode sair dos seres vivos para o meio abiótico de várias formas. A sudação, que é a perda de água líquida para o ambiente por parte das plantas. A excreção, ou seja, quando nós urinamos, automaticamente nós também perdemos água no estado líquido. A transpiração e a respiração. Esses fenômenos biológicos vão fazer com que nós, seres vivos, possamos liberar água para o meio abiótico. E essa água no meio abiótico, no estado de vapor, vai então formar também as nuvens. E quando esse vapor d'água diminui a temperatura, esse vapor d'água se precipita, quer dizer, transforma-se em água líquida e o ciclo se completa novamente. Então esse é o grande ciclo da água. A diferença é que no grande ciclo a água passou pelo interior dos seres vivos e, portanto, para ela voltar para a natureza demora um pouco mais do que quando ela passa diretamente de um meio abiótico para outro. Bem, mas o fósforo, nós falávamos agora há pouco que ele é muito importante para a formação dos ossos e dentes nos animais, que vão constituir o esqueleto dos animais. O fósforo também entra na composição do ATP, adenosina trifosfato, a substância energética da célula, e também dos ácidos nucleicos, já que esses ácidos nucleicos são feitos de nucleotídeos e cada nucleotídeo tem um fosfato na sua constituição. O fósforo, como ele é muito reativo, ele dificilmente se encontra na forma de fósforo isolado, ele está sempre reagindo com oxigênio, formando o que a gente chama de fosfato. E é nessa forma de fosfato que ele vai formar ossos, dentes, ATP e ácidos nucleicos. Esse fosfato ele é muito abundante no solo. Quem absorve esse fosfato? Os produtores, os seres autótrofos. No caso do ambiente terrestre, as plantas. Então, as plantas absorvem o fosfato através de sua raiz. É por isso que a presença de fosfato é fundamental para uma boa fertilidade do solo. As plantas precisam desse fósforo na forma de fosfato. A partir daí, esse fosfato entra na cadeia alimentar, entra no meio biótico e vai sendo passado para os outros seres vivos, consumidores primários, secundários, terciários. Portanto, nós animais
vamos adquirir esse fósforo ou quando consumimos plantas ou quando consumimos outros animais. Mas quando plantas e animais morrem, entram em ação agora os decompositores que estão no solo, pegando esse fósforo presente no meio biótico, nos seres vivos, e devolvendo esse fósforo na forma de fosfato para o solo, completando esse ciclo. Esse fosfato também, presente nas rochas, no solo, vai para a água. E lá na água também é absorvido pelos produtores, no caso o fitoplâncton, as algas. A partir daí passa para os zooplâncton, que são pequenos animais, e aí os animais maiores, como peixes, moluscos, ao se alimentarem do zooplâncton, vão absorver esse fosfato. Quando esses seres vivos morrem, os decompositores presentes na água também vão transformar esse fosfato que está presente nos seres vivos, né, em fosfato aderido ao meio abiótico. Esse então é o ciclo do fosfato. E finalizando, o enxofre. O enxofre é fundamental para a formação das proteínas, já que ele entra na composição dos aminoácidos. Bem, o enxofre, na verdade, ele vai se encontrar tanto no solo como na atmosfera. Eu não sei se você percebeu, mas o fosfato, ele não se encontra na atmosfera. Então, desses ciclos biogeoquímicos, é o único elemento, né, que não está na atmosfera. Não existe gás de fósforo na atmosfera. O fósforo, ele se encontra ou no solo ou na água. Não existe fósforo na atmosfera na forma gasosa. Agora, o enxofre, sim, ele vai estar presente tanto no solo quanto na atmosfera, formando alguns gases. A maior parte do enxofre da natureza está exatamente no solo, na forma de sulfato, o SO4. Nessa forma de sulfato, né, o enxofre ele vai estar presente nas rochas. Então, quase todo o enxofre do planeta está nas rochas, no solo, nessa forma de sulfato. Nessa forma de sulfato, ele é absorvido pelos produtores, pelos seres autótrofos. Então, as raízes das plantas vão absorver esse, no caso, sulfato, e esse sulfato, então, entra no meio biótico. A partir daí, então, esse enxofre, na forma de sulfato, ele vai passar de um ser vivo para o outro, para os animais, né, consumidor primário, secundário e terciário, até que, então, quando esses seres morrem, as bactérias, né, decompositoras vão transformar, né, esse enxofre que está na matéria orgânica novamente em enxofre inorgânico, na forma de sulfato novamente, completando esse ciclo. Agora, o enxofre, na forma de sulfato, também pode ser expelido de outras formas. Veja, nos vulcões, né, porque o enxofre está presente em grande quantidade na rocha. Então, quando acontece uma atividade vulcânica, os vulcões eles expelem enxofre, mas na forma de gás, que é, no caso, o SO2, o dióxido de enxofre. Tá? O detalhe é que esse enxofre presente na atmosfera, na forma de SO2, ele acaba reagindo e pode se transformar também em SO3. Nesse caso, tanto na forma de SO2 ou SO3, ele pode reagir com a água formando ácido sulfúrico. Esse ácido sulfúrico torna o pH da água da chuva muito baixa. Então, a presença de muito sulfato na atmosfera acaba diminuindo o pH da água, que fica em torno de 4, e isso contribui para a chuva ácida. A chuva ácida que acaba causando um grande transtorno, seja na agricultura, né, na destruição de monumentos públicos, porque essa chuva ácida ela acaba corroendo alguns monumentos públicos, como estátuas, né, no caso grades metálicas, e isso gera realmente um grande problema ambiental. Agora, a maior parte desses óxidos de enxofre não vem, na verdade, das atividades vulcânicas. Atualmente vem da queima de combustíveis fósseis. A gasolina, né, e os seus derivados, né, do petróleo contém enxofre. Então, quando esses combustíveis fósseis são queimados, vão liberar, na verdade, esses óxidos de enxofre, contribuindo para a chuva ácida. Portanto, aonde há mais poluição atmosférica, automaticamente ali você vai ter a maior presença de chuva ácida. Também é importante lembrar que quando os decompositores atuam, muitas bactérias acabam liberando para a atmosfera
o enxofre na forma de gás sulfídrico, o chamado H2S. Só que o gás sulfídrico, o H2S, que se caracteriza por aquele cheiro, aquele odor de ovo podre, né? Então a liberação do gás sulfídrico faz com que a gente sinta na atmosfera esse odor de ovo podre, muito comum também no mangue, né? Você sabe que no mangue existe um certo odor na atmosfera, é porque as bactérias que estão no mangue, bactérias anaeróbicas, liberam esse gás sulfídrico. Esse gás sulfídrico que é muito volátil e rapidamente se transforma em SO2, em dióxido de enxofre. Ora, na água, nós também vamos ver o sulfato indo para a água e lá é absorvido pelos produtores, ou seja, pelas algas, e depois vai passando, né, de um ser vivo para o outro através da cadeia alimentar. Os borrifos do mar, né, o mar também libera óxido de enxofre. Então, como você vê, o SO2 também pode ter origem do próprio mar. Então, à medida que o enxofre vai sendo acumulado na água, o mar expele uma quantidade de dióxido de enxofre também. Portanto, esse enxofre, ele na verdade pode se encontrar tanto no mar, né, na água, também no solo, como na atmosfera. Esses foram os ciclos da água, do fósforo e do enxofre. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.